Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Aos que estão assistindo pela primeira vez, que vocês se sintam acolhidos e retornem sempre que desejarem. Aqueles que escolheram mais uma vez estar aqui conosco, compartilhando do seu tempo, que possamos juntos usufruir dos ensinamentos dessa caminhada para o encontro do nosso amado Mestre Jesus. Eu sou a Ana Luísa, colaboradora da casa. E hoje quem vai trazer o Evangelho para a gente será a Adriana Paula, também colaboradora do CEIR, com o tema A Preguiça, que está relacionado à Revista Espírita de 1858, um tesouro incalculável. Mas antes, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece inicial. A página de hoje é do livro Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e o título é Nunca Desfalecer. Nesse capítulo ainda há um destaque para o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Orar sempre e nunca desfalecer. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta terrestre, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e de ânimo. Em todas as situações, foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr, por causa do Evangelho, rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram, em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa, no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Agora, meus amigos, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos,
acalmar o nosso coração, o nosso pensamento e nos elevar em prece ao nosso Mestre, nosso amado e amigo, querido Jesus, pedindo a Ele que esteja conosco, que nos acolha, que nos envolva no seu abraço de consolo, de acalento, apertado. E que nesse abraço gostoso possamos desfrutar de todas as vibrações de amor, de paz, de esperança, de renovação das nossas energias para prosseguir na caminhada. Amado Mestre, que essas energias que tanto nos consolam, nos acalmam e nos envolvem, se expandam para todos do nosso lar, para a nossa casa, para aqueles que estão nos nossos pensamentos neste momento. Que possa auxiliar a nossa querida irmã, Adriana Paula, a trazer a sua mensagem e que ela chegue até nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. E agora, passo a palavra para a Adriana Paula. Olá, queridos companheiros. É com muita alegria que mais uma vez nos reunimos, virtualmente, é verdade, mas para refletirmos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, que é sempre um consolador e um esclarecedor muito grande para todos nós. O tema que nós vamos conversar hoje, que nos foi proposto reflexão, é a preguiça. E eu confesso a vocês que eu nunca tinha refletido tanto sobre a preguiça como fiz nesses dias de preparação. E tem muitos pontos interessantes para nós refletirmos, sim. É um tema bastante interessante que nos conduz à mudança de hábitos, tanto hábitos físicos como hábitos mentais, que podem ser cruciais ou muito importantes para a nossa reforma íntima. Então vamos lá, vamos refletir um pouquinho mais sobre a preguiça, cujo parceiro mais conhecido chama-se desânimo. E a preguiça é um fator muito prejudicial para a nossa reforma íntima e especialmente para o nosso amadurecimento espiritual. Para a nossa reflexão, para iniciar a nossa reflexão, eu trouxe um trechinho do livro Pai Nosso, ditado por Meimei, Chico Xavier. E é um trechinho, um capítulo que chama A Tentação do Repouso. Conta-nos Meimei que havia no campo uma grande quantidade de vermes que desejava destruir um velho arado. Era um arado que atrapalhava aquilo que os vermes desejavam, porque era um arado trabalhador, que estava sempre corajoso à frente do trabalho, junto com o lavrador. E os vermes, então, em determinado momento, se reuniram em volta do arado e começaram a falar: ah, coitado de ti, trabalha tanto, tem que cuidar mais de ti, tem que sair desse jugo do lavrador que é tão grave, que é tão severo. Tu precisas de um repouso, diziam os vermes ao arado. E o arado escutou. Em algum momento ele acreditou e passou a reclamar. Reclamar da chuva, reclamar do calor do sol, reclamar do trabalho árduo, reclamar que precisava de um pouco de descanso, de um repouso, de parar um pouco. Tanto ele reclamou que o lavrador um dia deu um descanso para o arado, colocou ele num cantinho do milharal. Vendo o arado parado, os vermes que esperavam só essa oportunidade rodearam o pobre e começaram a consumi-lo, dando-lhe ferrugem, desgastando, causando manchas. E o arado desesperado sofria aquele ataque dos vermes e balbuciava pedindo socorro ao lavrador, querendo voltar ao trabalho renovador. Alguns dias depois, quando o lavrador voltou, o pobre do arado já não era mais útil, era inservível, não dava mais para o trabalho.
era tarde demais. E aí nos diz Meimei, eu vou ler porque as palavras dela são tão claras que é melhor eu ler do que contar de memória. Ela nos diz: a história do arado é um aviso para todos nós. A tentação do repouso é das mais perigosas, porque depois da ignorância, olha só que frase interessantíssima, depois da ignorância, a preguiça é a fonte escura de todos os males. Vou repetir porque essa frase é muito importante. Depois da ignorância, a preguiça é a fonte escura de todos os males. Continua Meimei. Jamais olvidemos que o trabalho é um dom divino. Deus nos confiou para a defesa de nossa alegria e para a conservação da nossa própria saúde. Então, embalados com essas palavras de Meimei, vamos começar a refletir um pouco mais sobre a preguiça. E aí eu vou pedir a vocês alguma calma, porque em alguns momentos eu vou ler algumas ideias que a Joana de Ângeli nos traz em 2 livros muito importantes, Espírito e Vida e Conflitos. Agora, conflitos existenciais não é, já perdi. Conflitos existenciais, sim. Esses 2 livros têm algumas questões sobre a preguiça e eu vou ler alguns trechinhos desses 2 livros para que nós possamos refletir sobre eles. Então, peço a vocês que algum momento eu vou ler algumas coisinhas. Primeiro vamos ao nosso querido e velho amigo, o dicionário. O que significa preguiça? Aversão ao trabalho, morosidade, negligência, moleza, indolência, vadiagem, nos diz o dicionário. É o 7º pecado capital, incluído pelo Papa Gregório VI. É o 7º pecado capital, a preguiça. Segundo o budismo, a preguiça é um dos principais obstáculos do despertar da alma. É um dos principais obstáculos do despertar da alma. É também um dos maiores empecilhos para o progresso moral e espiritual do indivíduo. É uma doença da alma que tem como sócio majoritário, como eu disse, o desânimo. Na questão 682 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se a necessidade do repouso, já que o trabalho também é uma necessidade, mas se o repouso também não seria uma necessidade. Está lá na questão 682. Porque nós sabemos que existe a lei do trabalho e a lei do repouso. Nós precisamos repousar, é natural. Nós estamos encarnados, o nosso corpo físico chega um momento em que ele, se a gente não parar, ele pifa, ele apaga, Então é preciso descansar. Ao lado do trabalho há a necessidade do descanso. Nos dizem os espíritos, sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo. É também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então o repouso normal, aquele que é causado, ocasionado pelo trabalho, A gente trabalha, cansa, precisa repousar, faz parte do nosso processo. Mesmo para os espíritos desencarnados, no nosso nível de evolução moral, é necessário, mesmo no plano espiritual, uma pausa no trabalho, para distrair a mente e descansar. Mesmo para espíritos desencarnados no nosso nível de evolução. A gente pode lembrar, o André Luiz mesmo conta isso no livro Nosso Lar, que ele precisava de uma pausa, ele não queria dar a pausa, mas ele precisava da pausa para descansar, para distrair daquela atividade que ele estava desempenhando. Então esse cansaço ele surge naturalmente, nos diz Joana de Ângeles no livro Conflitos Existenciais, faz parte da necessidade de repouso, é um cansaço natural. Em algum ponto ele pode passar a preguiça, ao desânimo. E aí como identificar isso? E aí Joana diz, quando se torna um período longo de refazimento. Então nós precisamos de um descanso, de uma pausa para o descanso, é natural. Mas essa pausa não pode ser uma pausa muito comprida. Porque se a pausa se torna uma pausa comprida demais, nós já temos que ligar aquela luz de alerta e dizer, opa, o que está acontecendo?
porque eu estou desanimado, né? E aí a Joana também traz alguns sintomas, por exemplo, posição retraída e silenciosa, pessoa que começa a se retrair, começa a ficar silenciosa demais, ou então começa a ter um sentimento exagerado da própria personalidade, um ego exacerbado. Então esses são sintomas que nós devemos começar a observar para ver se aqui a gente está precisando de um repouso natural, que faz parte do processo de trabalhar e descansar, ou se nós estamos entrando num nível de preocupação porque não estamos mais tendo atividades que sejam proveitosas. Então, existe um ponto aí. Tem mais um outro que ela diz, perda do entusiasmo pela vida. Aquela pessoa que começa a ficar desanimada, cansada, que nada mais agrada, que não quer procurar mais nenhuma atividade, que tudo que se propõe não agrada, não quer fazer. E a Joana continua que quando a gente se entrega à ociosidade, a gente debilita o nosso caráter. O nosso caráter começa a ficar mais débil. E aí, a Joana não diz isso, mas eu vou acrescentar, nós abrimos algumas portas, né, para influências espirituais indesejadas. Porque nós sabemos que temos uma conexão, emitimos energias que trazem para junto de nós espíritos que têm aquele mesmo grau de comportamento, aquele pensamento similar. E com isso, damos espaço para que esses espíritos se reúnam a nós. Então, já aí a gente tem que ficar muito atento, porque nós damos o que se chama normalmente na doutrina espírita de um plug para uma ligação espiritual indesejada. Então a gente tende a ficar inútil, né? Esses sintomas também podem ser identificados como um começo de depressão, que também tem que ser tratado não só por nós, né, na nossa mudança de conduta, mas se for um caso de mais necessidade, procurar um atendimento especializado. Porque desânimo exagerado, falta de vontade de interagir, de buscar caminhos novos, de se interessar por novidades na vida, pode ser também um sintoma de depressão. Então tem que se procurar tanto mudar o padrão de comportamento normal, né, dar o start para mudar o comportamento e buscar também, se for necessário, uma ajuda especializada, né? Nós vamos falar um pouquinho adiante de como tratar a preguiça, né? A Joana nos traz algumas ideias muito boas de como a gente tratar a preguiça. No livro Espírito e Vida, a Joana continua tratando desse assunto. Ela fala que, na verdade, na Terra dorme-se demais. Dorme-se demais. O Emmanuel tem um texto dele que ele diz que muitos seres encarnados vivem a vida material e se esquecem da vida espiritual porque ficam num ciclo de comer, dormir, relacionar-se, comer, dormir, relacionar-se. E aí não param nesse ciclo para pensar, para sair dessa pachorra, né? E a Joana fala muito isso nesse livro Espírito e Vida, no capítulo 8, que ela fala que dorme-se demais na Terra. Dorme-se naturalmente pelo refazimento orgânico, que a gente precisa, como eu já disse anteriormente. Mas muitos dormem por não ter o que fazer. Dormem por dormir, diz Joana. Muitos trocam o dia pela noite na busca de sensações e prazeres desenfreados. Ela diz insensatos, são insensatos. Dormem no lar. O que significa isso? A Joana fala assim, dormem no lar. Sabe aquelas pessoas que estão convivendo juntas, mas parece que estão sozinhas? Porque não se relacionam,
observam-se entre si, não buscam trazer para o lar a harmonia, o equilíbrio, não ouvem seus filhos, não ouvem os seus companheiros, seus pais, com quem quer que residam, vivem encapsulados dentro de si, dormem no lar. Dormem em reuniões de conteúdo interessante e útil. Quantas vezes a gente percebe na casa espírita pessoas que vão às palestras, que comparecem até com uma frequência bastante assídua às palestras, e a gente percebe que elas não estão presentes ali. Eu tinha uma professora no colégio, e eu nunca me esqueci dessa frase que ela falava: corpo presente, mente ausente. Ela falava isso: o corpo está presente, mas a mente está ausente. Está dormindo. Porque não está aproveitando o processo de aprendizado que está acontecendo. E nós aprendemos no lar. Nós aprendemos nas reuniões que participamos, sejam reuniões espíritas ou de outro cunho educativo. E se a gente está com a mente ausente, né, corpo presente e mente ausente, a gente está dormindo. A gente está desperdiçando a oportunidade que está sendo dada para o nosso aprendizado. Então a Joana fala isso com muita claridade. E ela diz assim: pessoas que têm essa mente enfraquecida, como eu disse, o caráter enfraquece, têm a mente enfraquecida, desenvolvem pela própria inércia doenças, males. Porque a inércia mental lhes concede esse espaço, esse campo. Males se agravam naqueles que não oferecem resistência à aflição que os visitam. O trabalho é uma forma de você criar uma barreira para as doenças, criar uma barreira para as enfermidades mentais, para esse plug, porque se nós estamos com a nossa mente ocupada, trabalhando fisicamente e mentalmente, nós não damos espaço para as doenças, nós não damos espaço para influências espirituais desarmoniosas. Então o trabalho é um grande fortificante, vamos dizer assim, né, do nosso caráter, do nosso espírito. A questão 647 pergunta se o trabalho é uma necessidade, é uma lei da natureza. E aí a resposta é: o trabalho é lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais. E aí a questão 675 pergunta se por trabalho deve-se entender só as ocupações materiais, que é o trabalho físico. Aí a resposta é não. O espírito trabalha, assim como todo o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Essa é uma frase importantíssima no nosso estudo de hoje. Toda ocupação útil é trabalho. E aí a questão 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. Nós estamos encarnados. Nós precisamos trabalhar para obter aquilo que precisamos para a nossa vida física. E é fato, e muitos pensadores espíritas atuais já apontam nesse sentido, é fato que nesse século que estamos vivendo, as comodidades materiais são muito grandes. Imaginem-se que hoje a gente consegue saber o que acontece do outro lado do mundo praticamente na mesma hora, né? Nós vamos ao mercado, os produtos estão todos disponíveis, muitas vezes já semi-prontos, nós não precisamos praticamente fazer nada. Utilizamos um aplicativo e a comida chega na nossa casa. Se nós temos calor, ligamos o ventilador, se temos frio, já temos a coberta. Imagine que há 500, 600 anos atrás, para se obter comida era preciso lavrar o campo. Né? Para se lavar roupa era preciso ir ao rio, a uma fonte de água e esfregar. As necessidades materiais elas eram mais prementes, era preciso trabalhar fisicamente de forma muito mais intensa para obtermos as comodidades. Né? Mesmo assim era muito difícil. Hoje não, hoje nós temos uma facilidade muito grande.
E aí nós temos que combater a tendência à ociosidade. Porque se eu não preciso mais lavrar o campo para ter comida na mesa, eu tenho tempo sobrando, o tempo que eu precisaria para lavrar o campo, ele me sobra. E aí o que eu faço com esse tempo? Como eu utilizo esse tempo? Quer dizer, as facilidades tecnológicas, as facilidades da vida, elas têm que ser utilizadas de forma proveitosa para nós. Se nós já estamos num tempo em que encarnamos numa sociedade menos primitiva, em que as necessidades materiais elas são atendidas de forma mais fácil, é porque nós precisamos nos dedicar ao outro aprendizado. E aí o desenvolvimento do nosso intelecto e da nossa moral. Para esse ponto que nós temos que virar ao nosso radar. Perguntam os espíritos se nos mundos mais perfeitos os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. Foi perguntado aos espíritos por Kardec, na questão 678. E aí os espíritos responderam, olha, eles continuam trabalhando, mas a natureza do trabalho é menos material, porque as suas necessidades são menos materiais. Nós estamos caminhando a passos, né, para uma situação parecida. Embora o nosso corpo ainda seja muito material, nós já temos uma sociedade que atende a essas necessidades físicas nossas de forma mais fácil, de forma menos exaustiva para nós. Então nós temos tempo para um trabalho mais intelectual, para um trabalho menos material. O que nós não podemos é utilizar esse tempo que temos, que nos foi concedido, um tempo maior, e utilizá-los de forma ociosa, para ficarmos ociosos, né? Ficando à toa, como se diz por aí. Não, nós temos que pegar esse tempo e utilizá-lo de forma útil, desenvolvendo a nossa intelectualidade, a nossa moralidade, exercitando um trabalho que não seja um trabalho tão físico, um trabalho mais intelectual, mais imaterial. Mas é trabalho, como eu disse, os espíritos disseram anteriormente, toda ocupação útil é trabalho. E aí também na questão 680 tem uma pergunta bem interessante que pergunta assim, mas será que tem homens que não precisam, que não têm condições de trabalhar? E a resposta é assim, Deus é justo, pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. É verdade. Outra questão que se fez aos espíritos era se aquela pessoa que tem uma condição material bastante abastada, pessoa milionária, rica, né? Se ela estaria isenta do trabalho. Aí a resposta é, pode ser que ela esteja isenta do trabalho para obter aquela necessidade física de si, né, se manter. Mas ela não está isenta da obrigação de tornar-se útil. E se Deus colocou nas mãos daquela pessoa uma condição financeira, né, material, tão proveitosa, que ela não precisa trabalhar, é porque ela deve utilizar-se dessa condição em prol da comunidade. E de alguma maneira tornar essa condição útil para todos. Então há aí uma reflexão também bastante interessante. Miramês, comentando a questão 574, ele diz que trabalho é sinônimo de alegria e felicidade. Onde há trabalho, há paz. O crescimento espiritual está ligado ao labor, ao trabalho. E aí a gente tem aquela frase antiga da sabedoria popular que diz: mente desocupada, oficina do diabo. Na verdade, não é oficina do diabo, porque a gente sabe que, né, não existe um ser criado para o mal. Mas se a nossa mente está desocupada, se as nossas mãos estão desocupadas, a ociosidade se torna uma fonte de infelicidade e uma fonte de disputa. E especialmente torna possível, como eu já disse anteriormente, uma conexão indesejada com companheiros do plano espiritual que ainda não entenderam a necessidade de tornarem-se úteis no campo do Senhor. Na verdade, como quando Jesus diz, vós sois deuses, para nós, ele está dizendo que nós somos criadores como o Pai. E nós temos que trabalhar como o Pai. Ele diz, eu trabalho e meu Pai continua operando.
Essa história de que descansou, né, não existe. Essa ideia de que a gente desencarna e vai para o plano espiritual e que ficamos à toa também não existe. Nós sabemos, tanto aqui como no plano espiritual, se trabalha muito. E é uma honra e uma dádiva a oportunidade de trabalhar. É uma honra e uma dádiva. Porque é só através dele, como diz o Espírito Miramês, que nós conseguimos o crescimento espiritual, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é o crescimento espiritual. E é só através dele, do trabalho, que a gente vai alcançá-lo. Seja o trabalho físico, seja o trabalho intelectual. E cada um de nós tem responsabilidade na construção de uma sociedade melhor. O trabalho que nós temos que desenvolver, ele tem duplo objetivo. Né? O primeiro objetivo é o objetivo do nosso crescimento interno, né? Do nosso crescimento enquanto espíritos, né? Do desenvolvimento nosso, do crescimento nosso espiritual. E o labor, o trabalho, serve para isso. Mas ele também serve para que nós construamos uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Uma sociedade em que o amor seja o padrão de comportamento. E cada um de nós tem que construir isso. É um trabalho que é um trabalho conjunto. Depende de cada um e depende do todo. Né? Que é importante nós fazermos essa tarefa. E o momento para se começar a fazer isso é agora. Hoje. Nesse minuto. É importante que a gente desperte e observe se a gente não está desperdiçando o nosso tempo, as nossas horas. A encarnação é um presente que nós recebemos de Deus. Né? E é um presente que nós temos que cuidar dele, do nosso presente. Diz-nos um provérbio chinês bem comum que ele diz: há 3 coisas que nunca voltam: a flecha lançada, a palavra pronunciada e o tempo perdido. É claro que nós sabemos que se nós erramos em algum momento, nós teremos a oportunidade de recuperar e refazer, mas aquele tempo que passou, passou. Ele não volta. Né? O Chico dizia muito, a gente não pode refazer o passado, a gente pode mudar o presente para construir um futuro novo. E se nós identificamos que estamos desperdiçando o nosso momento aqui na Terra, né, perdendo tempo, é importante dar a virada, dar a guinada agora, para que tenhamos oportunidade de trabalhar e de mudar e de alcançarmos nessa vida alguma utilidade, né? Então é preciso dizer não à ociosidade. Claro que em algum momento do dia a gente tem que ter uma distração, um descanso, como eu disse, faz parte. O nosso organismo precisa dessa distração, precisa de um momento de descontração, precisa de um momento de descanso? Sim, precisa. Mas não pode ser o objetivo da nossa vida. A gente tem que ter planos, projetos, temos que nos ocupar com aqueles que não, conosco, que convivem conosco, porque se eles estão conosco em nossa casa, em nosso lar, é porque eles são parte do nosso processo educativo. Então, tanto nós ensinamos como aprendemos. Para isso, nós temos que estar com a nossa mente presente. Temos que estar atentos e não dormindo em nossos lares, como diz a Joana. Precisamos estar com as nossas mentes atentas. O Espírito São Luís, na Revista Espírita, em maio de 1858, fez uma dissertação sobre a preguiça. E a irmã Dufour, que foi a médium que psicografou a mensagem. E ele conta a história de um dono de terras que foi contratar empregados para lavrarem a sua terra, né? A sua fazenda lá. E ele contratou vários empregados e viu que na praça tinha um homem que estava lá parado, ocioso. E ele chega para o homem e diz: olha, vai lá, lavra aquele local que no final do dia eu vou te remunerar. Aí o outro que estava sentado do lado falou: eu também quero, não tem lugar para mim não. Aí o
o dono das terras contrata os dois. Um trabalhou com afinco, o segundo, né, o que pediu para trabalhar. Ele trabalhou com afinco, ele lavrou, arou, fez o que tinha que fazer, limpou o terreno. O outro começou a trabalhar, mas ele ficou cansado, né, não queria mais fazer. O sol estava muito quente, a chuva estava atrapalhando. E aí no final do dia, quando o dono da terra voltou, ele remunerou o que trabalhou bem. O outro lhe disse: preguiçoso, tu não mereces a remuneração. E aí São Luís diz, eu vou pedir desculpas para ler, porque a palavra dele, como ele expressa, é muito mais claro do que eu poderia dizer de memória. Eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito, para que consuma seus dias na ociosidade. A força e a inteligência não foi dada ao homem para a ociosidade, mas para ser útil ao seu semelhante. Aquele cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar sua tarefa. Aquele que estiver com as suas mãos desocupadas e com o seu espírito ocioso será punido e deverá recomeçar a sua tarefa, nos diz o Espírito São Luís. Há também uma colocação da Joana, que ela vai mais ou menos nesse sentido, diz: é melhor retornar ao plano espiritual cansado de tanto ter trabalhado, extenuado de tanto ter trabalhado, do que com força revigorada. Porque o trabalho ele é recompensado pelas suas obras, né? E aí, como eu disse, a Joana nos dá algumas, no livro Conflitos Existenciais, algumas ideias de o que fazer diante da preguiça. Já que a gente está dizendo que a preguiça é tão perigosa quanto a ignorância, né, como nos disse Meimei lá naquela história que eu contei no começo. O que fazer diante da preguiça? Se eu observo que eu estou nesse desânimo, nessa vontade de não fazer nada, né, não querendo me envolver em nada, o que eu faço? Quais são as ideias? A primeira ideia que a Joana nos dá é: movimente-se. Movimente-se. Exercite o corpo e a mente. Exercitar o corpo fazendo exercício, movimentar-se. E exercitar a mente com pensamentos saudáveis. Não adianta ficar pensando bobagem, né? Não adianta. Pensamentos saudáveis. Diz Joana: pensar é uma bênção. É mesmo. Pensar é uma bênção. Auxilia a capacidade de raciocínio, a fim de elaborar projetos, e mantém o entusiasmo e a alegria de viver. Então é preciso movimentar-se fisicamente e movimentar o pensamento. Pensamentos saudáveis, ter projetos, elaborar o que fazer, como consertar, como realizar alguma coisa que está sendo necessária. O primeiro momento para a gente despertar, quando a gente percebe que está com preguiça, com desânimo, é observar que a preguiça é alguma coisa vergonhosa. Né? É vergonhoso, diz Joana, começar a surgir vergonha pelo estado em que se encontra, dando início a um labor de renovação íntima. Então, primeira coisa é observar-se: opa, estou aqui prostrado, ocioso, estou desanimado, não quero fazer nada. Que feio, né? Que feio. Estou na Terra encarnado para trabalhar. Estou no plano espiritual para trabalhar. Então eu preciso despertar para essa condição da necessidade do trabalho. E aí Joana diz: surge então o natural desejo para a recuperação, passando a ver a preguiça como algo enfadonho e monótono. Eu sempre brinco quando a gente fazia estudos, né? Que o céu, quando ele é pintado, a pessoa foi para o céu, vai tocar harpa, né? Vai virar anjinho, vai ficar à toa. Que chato, né? Que chato, o tempo não passa. Eu acho que trabalhar é importante. Eu acho que ocupar o tempo com coisa útil é bom.
É monótono ficar à toa. Um pouquinho de descanso, distração é ótimo, mas o tempo inteiro, né? Perde até a graça. Imagina se você tivesse férias. Sempre quando eu tive férias, fico, já vai acabar minhas férias. Mas imagina se eu ficar de férias para sempre. Nossa, perde a graça o tempo que você tem para descansar, né? Porque o interessante quando você entra de férias é que você sai daquela rotina do trabalho. Mas se você tiver o tempo inteiro ocioso, não tem mais aquele prazer que dá, né? E aí é importante mudar o comportamento. É importante despertar. Despertar para a vida. Despertar para o tempo que nós estamos perdendo. Para a oportunidade que não volta. E que é preciso aproveitar. A vida está aí para que a gente faça bom uso do tempo que nos foi dado nesse planeta. É importante utilizar esse tempo de forma útil. É preciso liberar as nossas energias. Precisamos conviver. E agora hoje, com esse negócio da pandemia, né, a nossa convivência física ficou reduzida. Mas não quer dizer que a gente não esteja convivendo com os outros. Nós temos que buscar outros caminhos. É um desafio que nos foi dado. Nos colocamos um desafio. E é preciso buscar novas formas de convivência. Leituras edificantes, diz Joana. A leitura, ela é muito importante. Primeiro porque ocupa a nossa mente, né? A mente não fica vazia. E se a leitura é edificante, a gente está aproveitando o tempo de uma forma proveitosa. Né? Há um proveito a ser tirado daquela leitura. E mais importante de tudo, prece. Jesus já dizia, ora e vigia. Orai e vigiai. A prece é inestimável. A prece é um recurso que nós temos que muda tudo. Porque quando a gente para e reza e ora, que a gente se conecta com energias superiores, a gente recebe um ânimo maior. Nós recebemos informações, recebemos intuições tão necessárias para o nosso dia a dia, para o nosso labor. Se a gente está desanimado, a prece tem que ser pedindo ânimo, pedindo para sair daquele nível de energias desequilibrantes. E Joana também fala, psicoterapia baseada em trabalho. A Casa Espírita nos oferece, quando nós retornarmos às nossas atividades, e nós sabemos que retornaremos, tão breve quanto possível, mas a Casa Espírita oferece muitas oportunidades de trabalho no bem. E é uma terapia. Quem pratica sabe. Trabalho no bem, trabalho voluntário é uma terapia muito importante. E é vigiar e orar, como diz Joana, que a prece é o nosso grande auxiliar, é um grande ponto. É preciso praticar a oração. Mas a oração não pode ser só uma oração de súplica, sem a mudança do nosso comportamento. Todo o tempo aqui nós estamos falando da necessidade de mudarmos duas coisas. Primeiro, nosso padrão de comportamento físico, né? Não optar por ficar sentado vendo televisão. Isso é importante. Em tempos de pandemia a gente tem ficado muito parados. Então é preciso movimentarmos. Quando possível, na forma adequada, né? De forma a nos protegermos quanto necessário, protegermos o próximo, mas nos movimentarmos de alguma maneira. E também a mudança dos nossos comportamentos mentais. A mudança da nossa forma de pensar. Sair do desânimo e começar a projetar para o futuro. Trabalhar, pensar, ler livros que sejam úteis. Buscar caminhos mentais para solucionar questões que estão diante de nós. Orar solicitando auxílio dos nossos mentores para essa tarefa. Então, são atividades que nós podemos realizar. Mesmo aquele que está doente, que fisicamente não consegue mais trabalhar,
tem a oportunidade de ser útil ao próximo. Tem a oportunidade de ter bom ânimo, tem a oportunidade de não reclamar, tem a oportunidade de auxiliar aqueles que estão o tratando, lidando com ele. E essas oportunidades nós não podemos perder. Porque quando retornarmos à pátria espiritual, e esse retorno é compulsório, né? Todos retornaremos, lá nós seremos colocados diante daquilo que fizemos, das horas que aproveitamos e das horas que perdemos. E é preciso que tenhamos saldo positivo, né? Mais horas aproveitadas do que horas perdidas. Trabalho não é só o trabalho físico, toda ocupação útil é trabalho. Então, quando a gente se ocupa de cuidar de um parente doente, de cuidar de uma criança, é uma ocupação útil. Quando nós nos ocupamos de ler um bom livro, é uma ocupação útil. Quando nós ocupamos trabalho com a nossa casa, com o nosso lar, é uma ocupação útil. É importante não dormir no lar. É importante estar com a nossa mente presente para sermos apoio e suporte para os nossos companheiros de luta. E os principais são aqueles que convivem conosco, porque se estão colocados ali é porque com eles nós temos que caminhar. Então, estarmos ligados nisso. E especialmente não deixar que o desânimo faça morada em nossos corações, né? Perceber que temos que estar animados com a vida, buscando novos planos, novos projetos, novos trabalhos, estarmos atentos e continuar no nosso labor. Jesus diz que continua trabalhando e Deus também. E uma lembrança muito interessante é que quando ele foi ao horto orar, ele subiu ao horto para orar, ele convidou os seus discípulos, alguns deles, para subir com ele, e os discípulos não aguentaram e dormiram. Não permaneceram atentos. No livro Conduta Espírita, o item 16, na verdade o item 8, em nenhuma ocasião desprezar as ocupações de qualquer natureza, desde que nobres e úteis, conquanto humildes e anônimos. O trabalho recebe valor pela qualidade de seus frutos. O trabalho recebe valor pela qualidade de seus frutos. Com essa reflexão, eu encerro o nosso estudo de hoje, né? Rogando a Deus que nos dê ânimo, vontade de trabalhar, de mudar, de melhorar, de crescermos espiritualmente, utilizando esse tempo que temos no plano físico da melhor maneira possível. E aos nossos companheiros no plano espiritual, rogando que também utilizem o seu tempo no plano espiritual de forma útil ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento. Pedindo a Deus que esteja conosco, nos ajudando e auxiliando, e a Jesus, que guie nossos passos e nossos caminhos, e que eles sejam úteis para nós e para todos aqueles que nos cercam. A nossa companheira Maria Alice fará a prece final. Muito obrigada. Irmãos, ao findar mais um encontro em que estivemos na presença dos ensinamentos do Consolador prometido, vamos agradecer a todos os espíritos encarnados e desencarnados pelo trabalho realizado, que nos proporcionaram momentos tão enriquecedores. Agradecer aos nossos amigos protetores que tão bem desempenham a missão de nos ajudar através das inspirações que recebemos. Agradecer pelo aprendizado que estamos adquirindo neste momento em nosso planeta, enfrentando dificuldades nunca antes vivenciadas nesta encarnação. Agradecer a doutrina dos Espíritos por nos ajudar a esclarecer nossas dificuldades. Doutrina esta que nos dá a certeza que nosso Pai Maior está no leme de nossas vidas, aguardando nosso comando para seguirmos em frente, em busca da iluminação plena. Agora, pedintes que somos, rogamos ao nosso Mestre Jesus, pelos nossos irmãos sofredores, que estão com dificuldades de vencer os obstáculos à sua frente, que sofrem desanimados, que não conseguem vislumbrar o caminho a seguir,
Que sua força, Mestre, possa envolvê-los numa atmosfera de paz e esperança, que eles possam reavivar a fé em seus corações. Que todos nós, Mestre, possamos adquirir a sabedoria plena de viver no bem e viver para o bem. Pedimos ainda a espiritualidade do alto, que derrame sobre nossas águas o bálsamo lenitivo para nossas dores e sofrimentos, e que nossos lares sejam envolvidos por esta atmosfera de luz e paz. Que assim seja. Graças a Deus.